Num bairro comum da Califórnia, uma adolescente de 17 anos pula pela janela de casa e começa a correr. Está escuro. Ela nunca esteve sozinha na rua, nunca falou com um estranho, nunca usou um telefone. Mas naquela noite, carregando um celular velho, ela decidiu que não podia mais esperar. A família Turpin parecia comum à primeira vista. David Turpin era engenheiro, formado pela Virginia Tech. Louise, sua esposa, foi criada em um lar religioso e se casou muito jovem. Eles se mudaram diversas vezes ao longo dos anos e tiveram 13 filhos. Para a vizinhança, mantinham discrição. Diziam seguir orientações religiosas rigorosas, que incluíam ter muitos filhos e educá-los em casa. Os vizinhos pouco viam as crianças, as cortinas sempre fechadas, as visitas inexistentes. A fachada era calma, mas por trás da porta havia algo que ninguém conseguia imaginar. Na madrugada do dia 14 de janeiro de 2018, a filha de 17 anos, Jordan Turpin, escapou da casa e ligou para a polícia. Ela não sabia onde estava. Nunca tinha saído, não sabia o nome da rua, mas insistia que precisava de ajuda. 2 de suas irmãs estavam acorrentadas. Ela mesma vivia em condições que mal conseguia descrever. A ligação para o 911 foi gravada. A voz dela é frágil, mas determinada. Ela hesita nas palavras, confunde termos, pede desculpas, mas continua. Conta sobre os castigos, sobre os gritos, sobre a sujeira. Diz que os pais batem, que cortam o cabelo das irmãs como punição, que ninguém ali toma banho há meses. O atendente tenta entender, faz perguntas, ela responde como pode. No fim, fornece o endereço com dificuldade. 911 emergency, what are you reporting? Hello. This is 911, do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. I just ran away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across, they like throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my 2 little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Jordan Turpin. Okay, I'm going to connect you to the sheriff's department so that they can help What? O policial que atendeu ao chamado ficou impressionado. Jordan parecia mais jovem do que dizia. Tinha o corpo frágil, os dentes deteriorados e o olhar perdido. Mostrou fotos no celular de 2 irmãs acorrentadas às camas. Disse que tirou as imagens escondida. Explicou que usou um celular quebrado do irmão, escondido por meses. O policial imediatamente pediu reforço. Quando os agentes chegaram, encontraram David e Louise em casa. Os 2 pareciam calmos, mas nervosos. Disseram que tudo estava bem, que os filhos dormiam. Os policiais entraram na casa. O que encontraram foi um cenário de horror. Mau cheiro intenso, lixo por todos os lados, comida apodrecida, quartos imundos. Estavam com os cabelos sujos, as roupas encardidas. Algumas pareciam incapazes de compreender o que estava acontecendo. Uma das meninas, ao ver os policiais, tentou sorrir. 2 das crianças ainda estavam presas com correntes. Um menino estava acorrentado por pulsos e tornozelos a uma cama. Os pais alegaram que era punição por roubar comida. As crianças não sabiam o que era higiene. Muitas não sabiam soletrar o próprio nome. Tinham dificuldade de reconhecer objetos simples. Algumas, com mais de 15 anos, pareciam ter metade da idade. Todas estavam com atraso no desenvolvimento. Um bebê sorriu ao ver os policiais. Eles estavam assustados, mas havia uma sensação clara. O sofrimento estava acabando. As correntes foram encontradas, escondidas em um armário. As crianças ajudaram a localizar a chave. No total, 13 vítimas foram resgatadas. Uma delas, com mais de 10 anos, tinha o braço do tamanho de um bebê. No tribunal, os pais foram acusados de tortura, cárcere privado, negligência e abuso.
Os filhos, mesmo traumatizados, testemunharam. Uma das filhas mais velhas, Jennifer, disse que os pais usavam a Bíblia para justificar os castigos. Um dos irmãos contou que aprendeu a andar de bicicleta apenas depois do resgate. Jordan, a que fugiu, declarou que sentia que precisava fazer aquilo pelos irmãos, que ouvi-los chorar à noite era insuportável. Disse que preferia morrer tentando do que continuar vivendo daquele jeito. Durante anos, os Turpin usaram desculpas religiosas para manter os filhos em isolamento. Diziam que estavam educando em casa, mas não havia educação. O homeschool era só um pretexto. Os vizinhos nunca viram as crianças. Quando saíam para fotos em família, estavam vestidas de forma idêntica, obedecendo instruções rígidas. Era tudo encenação. Dentro de casa, os filhos eram mantidos acordados durante a noite e dormiam de dia. As janelas eram lacradas. Tomar banho era proibido. Alimentação restrita. Se alguém ousasse comer algo que não fosse autorizado, era acorrentado. Mesmo após o resgate, os problemas continuaram. Muitos dos irmãos Turpin foram enviados para lares temporários e programas assistenciais. Mas o sistema falhou de novo. Alguns viveram em bairros perigosos. Outros relataram abuso em novos lares. Muitos não conseguiam acesso ao fundo financeiro doado por pessoas solidárias após o caso ganhar a mídia. Um irmão foi agredido num abrigo. Jordan chegou a viver sem acesso à comida e precisou recorrer a igrejas para se alimentar. Documentos foram mantidos em sigilo e até hoje não está claro onde foi parar o dinheiro destinado à família. Anos depois, duas das irmãs decidiram falar publicamente. Jordan e Jennifer deram uma entrevista. Contaram como têm vivido, como ainda enfrentam dificuldades. Jordan conseguiu terminar o ensino médio e sonha em ser escritora ou palestrante. Jennifer trabalha em restaurante e quer ser cantora cristã. As duas dizem que ainda é difícil confiar nas pessoas, que têm medo dos pais serem libertados, mesmo após terem sido condenados à prisão perpétua, mas que não vão parar, que querem ajudar os irmãos e construir uma vida com dignidade. O caso da família Turpin expôs não apenas um crime chocante, mas também as falhas de um sistema que deveria proteger os mais vulneráveis. Uma adolescente sem experiência com o mundo exterior teve a coragem de enfrentar tudo para salvar os irmãos. E até hoje, ela e os outros tentam se reerguer num mundo que, mesmo depois do resgate, ainda não ofereceu a justiça completa que eles merecem. Num fim de noite em Milwaukee, uma jovem de 27 anos sorri ao lado do homem que dizia amar. Eles caminham juntos, cruzam a entrada de um prédio de luxo e somem no corredor. Ela veste preto, está animada. Nas câmeras de segurança, parece apenas mais um casal voltando de um encontro qualquer. Mas o tempo passa, e ela não sai mais. Aquela porta nunca mais se abriu para ela. Kelly Dwyer tinha 27 anos e vivia em Milwaukee, Wisconsin. Ela era uma jovem ativa, dedicada ao trabalho e às suas paixões. Trabalhava em uma loja da Lululemon, dava aulas de yoga e cuidava de crianças como babá em alguns dias da semana. Nas redes sociais, compartilhava detalhes da sua rotina com centenas de seguidores. Tudo parecia comum até aquela fatídica noite de 10 de outubro de 2013, quando saiu para encontrar Chris Zocco, um homem de 38 anos, com quem mantinha um relacionamento há cerca de um ano. Naquela noite, Kelly e Chris foram a alguns bares locais e voltaram para o apartamento dele por volta das 2:30 da madrugada. As câmeras do edifício Lafayette registraram o casal entrando no prédio, aparentemente tranquilos. Chris afirmou que eles consumiram drogas, tiveram relações sexuais e adormeceram. Segundo ele, Kelly saiu do apartamento por volta das 9 horas da manhã do dia seguinte, mas nenhuma câmera registrou sua saída. Nos dias seguintes, Kelly não apareceu para trabalhar em 12 de outubro. Sua chefe, preocupada, tentou contato com Chris, que disse não saber do paradeiro dela. Sem movimentações bancárias ou registros de uso do celular depois daquela noite, a polícia iniciou uma investigação. O prédio onde Chris morava possuía 28 câmeras internas e externas, mas intrigantemente, não havia imagens de Kelly saindo do local. No apartamento, a polícia percebeu algo estranho. Um cheiro forte de água sanitária vinha do banheiro, e a cortina do chuveiro, o tapete e as toalhas haviam desaparecido. No carro de Chris,
encontraram uma luva com o DNA de Kelly. Ele continuava alegando que ela havia saído normalmente, mas as evidências começavam a pintar um quadro diferente. Durante o inquérito, surgiu uma informação crucial. Chris mantinha um relacionamento paralelo com outra mulher, Megan, há pelo menos 3 anos. Megan contou que, após o desaparecimento de Kelly, Chris agiu de forma estranha, nervoso e suando muito. Disse que ele havia trocado os lençóis da cama 2 vezes e removido o chip do celular por 17 horas no dia 11 de outubro. Análises nos dispositivos eletrônicos de Chris revelaram conteúdo perturbador, pornografia infantil e, ainda pior, vídeos de Kelly desacordada, amarrada e com dificuldades para respirar. Um desses vídeos foi gravado semanas antes do desaparecimento. Nas gravações, ela aparentava estar inconsciente, sem saber que estava sendo filmada. O passado de Chris também trouxe à tona relatos chocantes de ex-namoradas. Elas descreveram um comportamento sexual violento, com práticas de asfixia e abuso físico, mesmo após terem combinado sinais de segurança. Uma delas afirmou que ele chegou a tapar seu nariz e boca simultaneamente, forçando a submissão. Outros relatos incluíram sexo forçado e agressões ignorando pedidos para parar. No local do crime, cães farejadores indicaram odor cadavérico em 4 pontos: a cama, o banheiro, a lixeira do prédio e o porta-malas do carro de Chris. Segundo a linha do tempo, Kelly teria morrido entre 3 e 7 horas da manhã de 11 de outubro. Seu corpo teria sido enrolado na cortina do chuveiro, colocado em um saco de golfe e levado até o carro no exato momento em que uma van bloqueava a visão da câmera da garagem. Chris saiu com o carro às 10 horas e 6 minutos da manhã. 2 minutos depois, o celular de Kelly fez sua última conexão com a torre próxima ao apartamento. Às 10 horas e 22 minutos, ele voltou ao prédio e foi filmado abrindo o porta-malas do carro. Mais tarde, ele viajou até Madison, alegando que ia comprar queijo para a família de Megan. Na volta, gastou dinheiro com cartão de crédito para comprar um par de tênis e respondeu mensagens normalmente. Passou a noite na casa de Megan como se nada tivesse acontecido. 2 anos depois, em maio de 2015, um esqueleto humano foi encontrado em uma área arborizada, a cerca de 16 quilômetros do local onde Chris havia feito compras naquele dia. Os dentes preservados permitiram à perícia odontológica confirmar que os restos mortais pertenciam a Kelly Dwyer. Não havia roupas nem objetos pessoais no local, o que impossibilitou identificar a causa da morte. Mas a análise do solo mostrou que o corpo estava ali desde o desaparecimento. Em 2017, Chris Occo foi formalmente acusado de homicídio imprudente em 1º grau, estrangulamento e ocultação de cadáver. A promotoria reuniu as provas: a ausência de imagens que mostrassem Kelly saindo do prédio, a indicação dos cães farejadores, os vídeos comprometedores, a ausência da cortina do chuveiro no apartamento, o DNA encontrado na luva e os relatos das ex-namoradas. A teoria era de que Kelly morreu durante um ato sexual que envolveu asfixia. Durante o julgamento, a defesa tentou alegar que Kelly teria saído sem ser vista pelas câmeras, tentando invalidar o vídeo do porta-malas, alegando que não era possível identificar o que havia dentro do carro. Também argumentaram que não existia prova direta de homicídio, já que não havia filmagem do corpo sendo retirado e nem causa oficial da morte. Após 9 dias de julgamento e apenas 2 horas de deliberação, o júri considerou Chris culpado de todas as acusações. Ele foi condenado a 31 anos de prisão, somados a outros 19 anos por posse de pornografia infantil e drogas, totalizando 50 anos de pena. A promotoria destacou que as evidências revelavam um padrão claro de comportamento predatório, manipulação e tentativa de eliminar provas. A juíza enfatizou que, mesmo que o ato tivesse começado de forma consensual, houve um momento em que Chris poderia ter interrompido a ação, mas escolheu não fazê-lo. Em vez disso, optou por ocultar o corpo e não pedir ajuda. Atualmente, Chris cumpre pena em regime fechado. Seus recursos foram negados em 2019 e 2023. O caso levantou sérias discussões sobre falhas na proteção das vítimas e negligência diante de sinais claros de abuso. A tragédia de Kelly Dwyer permanece como um alerta sombrio
sobre os perigos de ignorar comportamentos violentos e a urgência de prestar atenção a sinais de risco. Na noite de 15 de abril de 2014, a balsa Sewol, que partiu de Incheon, na Coreia do Sul, transportava 476 passageiros com destino à cidade de Jeju, localizada a pouco mais de 80 quilômetros do continente. No entanto, a embarcação jamais completaria sua viagem. Projetada para carregar até 987 toneladas de carga, a balsa estava com mais de 2.000 toneladas a bordo, muitas delas mal acondicionadas. Esse excesso de peso e a má distribuição da carga criaram uma situação extremamente perigosa, preparando o terreno para a tragédia que viria a seguir. Na madrugada de 16 de abril, ao atravessar o perigoso estreito de Maengol, conhecido por suas fortes correntes marítimas, o terceiro oficial Park Han-gyeol fez uma curva muito mais fechada do que o planejado. Essa manobra brusca fez com que a carga mal presa se deslocasse abruptamente, desestabilizando o navio. Em questão de minutos, a balsa começou a inclinar-se de forma incontrolável para um lado, levando ao seu naufrágio. Enquanto a água invadia a embarcação, a tripulação usou o sistema de interfone para instruir os passageiros a permanecerem onde estavam e vestirem coletes salva-vidas. Infelizmente, essa orientação teria consequências devastadoras. Nesse momento, muitos passageiros começaram a registrar a situação com seus celulares, sem perceber a gravidade do que estava prestes a acontecer. Em algumas dessas gravações, é possível vê-los rindo, alheios ao verdadeiro perigo que enfrentavam. Os passageiros inicialmente mantiveram a calma, acreditando que a ajuda chegaria rapidamente. Apesar dos vários pedidos de socorro enviados, a inclinação extrema do navio tornou as operações de resgate quase impossíveis. Para piorar a situação, as instruções da tripulação orientavam os passageiros a permanecerem onde estavam, em vez de tentarem chegar ao convés e pular na água, onde poderiam ter sido resgatados. À medida que o cenário se agravava, os passageiros começaram a enviar mensagens desesperadas para seus familiares e entes queridos. De forma chocante, enquanto o capitão Lee Jun-nak e sua tripulação ordenavam que os passageiros ficassem parados, eles próprios ignoraram essa orientação e abandonaram o navio. A tripulação pulou na água e foi rapidamente resgatada pela guarda costeira e outras embarcações, enquanto os passageiros permaneceram aguardando mais instruções, sem saber que haviam sido deixados para trás. Por volta das 13 horas, o navio afundou completamente, resultando na morte de 304 das 476 pessoas a bordo. A tragédia se tornou ainda mais devastadora pelo fato de que muitos poderiam ter sobrevivido caso não tivessem seguido as ordens da tripulação para permanecer dentro da embarcação. Aqueles que conseguiram chegar ao convés ou pular na água foram facilmente resgatados, assim como o próprio capitão Lee. Um dos aspectos mais trágicos desse desastre foi o fato de que 250 das 304 vítimas eram estudantes adolescentes da escola secundária Danwon, que estavam a bordo da balsa em uma viagem escolar. As consequências do naufrágio abalaram profundamente a Coreia do Sul, mergulhando o país em um período de luto nacional. A indignação pública foi intensa, especialmente diante das ações do capitão Lee Jun-seok e de sua tripulação, cuja negligência e má condução da situação agravaram ainda mais a tragédia. O capitão que abandonou o navio foi preso e posteriormente condenado à prisão perpétua por homicídio devido à sua grave negligência. Vários outros membros da tripulação também receberam penas longas por seu envolvimento na tragédia. O desastre teve desdobramentos ainda mais tristes, incluindo a morte indireta de Kang Min-gil, vice-diretor da escola secundária Danwon. Embora ele tenha sido resgatado do naufrágio, acabou tirando a própria vida 2 dias depois, tomado pela culpa por ter organizado a viagem e acreditando ser responsável pelas mortes dos alunos.
O naufrágio do MV Sewol continua sendo uma das tragédias mais devastadoras da história da Coreia do Sul. Além da imensa perda de vidas, a tragédia se tornou ainda mais dolorosa pelo fato de que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se a resposta ao desastre tivesse sido diferente.